Olá pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente comigo nesse programa Maturidade pela Rede TV. Como vocês estão vendo, eu estou em um lugar diferente, né? Não estou no meu estúdio normal. Hoje nós estamos aqui para falar de saúde bucal. Isso mesmo, vamos ver o que a nossa dentista, o que ela nos preparou para mostrar em cima de tecnologias, em cima de coisas novas que estão vindo por aí e como você pode se beneficiar a isso. É muito importante a gente entender que na nossa situação hoje é muito difícil você ir para um dentista e exigir dele alguma coisa que você não consegue. Então, eu quero ficar com os dentes bonito, branquinho, tudo no lugar, né? Mas nós temos que contar que algum tempo atrás nós tínhamos dor de dente, inchava a boca, nós não tínhamos essa tecnologia de hoje. E o que acontecia? A gente extraía os dentes. E isso não é legal, né? Hoje nós sabemos que perdas de dente a dentista consegue contornar essa situação, mas é uma coisa difícil. Nós não gostaríamos que os nossos filhos perdessem nenhum dente, né? Mas eu trouxe aqui, aliás, eu estou aqui no consultório da minha dentista e ela então vai conversar conosco e explicar alguns pontos aí para a gente poder entender como nós podemos deixar a nossa boca saudável e os nossos dentes bonitos. Como vai, doutora Débora? Olá, Maria Lúcia, tudo bem? Quero agradecer o convite a todos, né? E eu acho importante a gente começar a falar mais sobre a saúde bucal, porque é isso que a gente quer, uma longevidade, né? Assim Sim. Como todas as pessoas, a gente busca essa saúde e um bem-estar de qualidade de vida mesmo. Certo. Hoje em dia a gente sabe que existem vários locais onde a gente presta o seu atendimento. Só que a gente precisa entender que na tecnologia nova e num dentista que não tem toda essa tecnologia, qual é a diferença? O que espera o nosso telespectador lá de casa de um dentista que tem uma formação e uma tecnologia bem avançada? Então eu te pergunto, qual é a importância da primeira consulta, né? Isso. Eu sempre falo que a saúde começa pela boca, né? A gente sempre ouve. E então a manutenção, as consultas periódicas sempre são importantes para que a gente consiga prevenir doenças. Então a prevenção, né, como o próprio nome diz, é antes que tenha-se alguma doença. Então, de 6 em 6 meses, que a gente ouve lá, tem que falar fazer consultas periódicas de 6 em 6 meses, é um período ideal, porque a gente começa pequenas situações, a gente consegue resolver de uma maneira conservadora, nada muito drástico. Então, passar muito desse tempo, a gente começa a ter mais riscos de desenvolver doenças. Então, nessas consultas, nós conseguimos avaliar a oclusão, conseguimos avaliar tecido mole, lesões em gengiva, mucosa, língua, e conseguimos também fazer a manutenção de doenças mesmo, de cárie. Às vezes uma cárie pequena não se tornará grande se nós intervirmos ali no meio. Entendi. Né? Nessa situação, quer dizer, eu venho aqui para deixar meus dentes branquinhos, mas você consegue encontrar um ponto ali que não era exatamente aquela necessidade daquele momento. Então muda um pouco essa figura de tratamento, colocar as lentes. Como que você chega a falar para o paciente, né, que ele primeiro precisa fazer um tratamento? A gente tem que ver primeiramente a saúde de modo geral, né? Às vezes você vem por um motivo em que o paciente acha importante, seja uma parte estética, seja uma dor pontual, mas primeiro nós temos que ver o que levou a queixa dele. Então, às vezes alguma dorzinha que ele está tendo, será que essa dor é uma cárie? Será que essa dor é uma questão que a gente pode só consertar essa consequência? Ou tem mais coisas envolvidas a ponto de chegar nessas determinadas doenças? Então essa avaliação geral é importante. E aí eu tenho que passar para o paciente que às vezes
para resolver o que ele falou, eu preciso consertar muitos outros fatores antes para chegar nessa queixa. Entendi. E qual é o primeiro passo que você dá depois, obviamente, da tua visão? Você pede para fazer algum exame? Quais são os exames? Isso, normalmente a gente faz uma avaliação geral primeiro. Então a parte clínica, o que é visual, então tem muitas coisas que a gente se vê no toque, né, olhando. Eu tenho, no consultório mesmo, a gente tem radiografias que a gente consegue fazer aqui. Outros exames a gente precisa terceirizar, que seriam exames mais complexos, uma radiografia panorâmica, uma tomografia, que a gente vê a quantidade óssea. Hoje em dia a gente tem scanner, que antigamente a gente até fazia aquelas moldagens com molde, com aquela massa, e ninguém gosta muito daquilo. Hoje a gente já trabalha com os scanners, que ele faz como se fosse uma filmagem em 3D, em que eu consigo ter muita realidade do que é o teu exame. Então são exames complementares que acabam me ajudam a fazer um diagnóstico correto. Então, pessoal, vocês estão entendendo aí que se vocês perderam algum dente, né, se alguém já extraiu esses dentes, existe sim uma possibilidade da gente voltar a ter essa dentição aqui com a doutora Débora, né? Se eu tirei os dentes, não tenho mais, uso lá uma dentadura espetacular que foi feita em 1900 e alguma coisa, como você vai fazer o implante ou como é feito esse tratamento para que o paciente tenha outro tipo de fixação na dentadura? Então, assim, hoje é até interessante a gente abordar isso, porque muitos pacientes chegam nessa condição, né? Porque antigamente a odontologia era muito diferente. Sim. E eu digo que a odontologia mudou muito. De 5 anos para cá, é uma outra odontologia. Eu sou formada há 25 anos e é outra odontologia. Então, assim, a gente conseguiu ficar em dia com as tecnologias, com técnicas muito estudo, novas, né? Muito estudo, para que a gente possa dar o melhor tratamento possível para cada paciente. E isso vem, então, e muitos pacientes que nos chegam até hoje, chegam agora porque passaram por traumas, passaram por uma odontologia mais defasada. Antigamente não se tinham condições financeiras, não tinham acesso a dentistas tanto quanto a gente tem hoje, não tínhamos orientações, né? Os pais mesmo não davam orientações. Então chegam muitas pessoas que sofreram traumas, né, odontológicos muito grandes e se vem hoje numa possibilidade, na esperança de ter reabilitação com os implantes. Sim. Vou abrir um parênteses aí e vou falar uma coisa aqui. Eu lembro perfeitamente, alguns tempinho atrás, não tão longe, né, que você tinha uma dor de dente e a mãe levava para o dentista. Primeira coisa que ele falava, qual é o dente que está doendo? Às vezes você nem sabia qual era o dente que estava doendo, a dor era tanta, você nem sabia, é esse aqui. O que ele fazia? Extraía. Então, essas perdas, esses traumas, né, a gente traz da infância. Imagina hoje, com toda essa tecnologia que nós temos aqui na sua clínica, como nem o barulhinho, gente, eu escuto, né? Nem o barulhinho, aquele zzz, né, que é horrível, né? As dores são bem diminuídas, o sistema é um outro, né? Uma outra qualidade. Tanto quanto técnica foi aprimorando ao longo do tempo, né? Então, antigamente um dentista só sabia extrair um dente numa técnica tal. Hoje essas técnicas melhoraram, mudaram. Hoje a gente consegue fazer procedimentos muito menos invasivos, muito menos invasivos do que eram. E os equipamentos também mudaram. Então a gente hoje tem barulhinho, motorzinho sem o mínimo, né, de barulho. Tem a técnica do laser vindo aí. Tem técnicas que a gente consegue te sedar para que você tenha um conforto maior no paciente. Então, pacientes que sofreram antigamente, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de dar conforto e reabilitar esse paciente. A massinha, como eu te falei, muitas vezes as pessoas evitam vir ao dentista por medo desses traumas anteriores, né? Por medo dessas dores ou do desconforto que eram.
E hoje em dia a gente pode ajudar em muitos sentidos, né? Hoje com o scanner já não tem mais a massinha que dava aquela ânsia. Mas isso é verdade, doutora Débora. Eu lembro que a primeira vez que eu vim no seu consultório, a primeira coisa que eu te perguntei, vai doer? Né? Então, você primeiro conversou comigo, você me relaxou, me deixou mais relaxada, entender o que realmente eu ia fazer. E isso me trouxe muita tranquilidade. Eu gostaria que você falasse ao telespectador exatamente isso. Como você conversa com o teu paciente e deixa ele mais acomodado, né, mais tranquilo, porque fazer um tratamento dentário não é fácil, não. Não é fácil. A gente sabe que tudo que a pessoa passou, a gente tem que levar em consideração. Então não é frescura de cada paciente. Eu tenho uma paciente que ela está comigo há 20, eu estou formada há 25 anos, acho que ela está comigo há 24 anos, e ela não gosta que eu coloque o sugador nela, e eu respeito tudo isso, porque cada pessoa tem uma história. Então, quando a gente, né, nós profissionais, olhamos para as pessoas, individualizamos cada um, faz um plano de tratamento, não é generalizado, o que vai servir para você não vai servir para outra. Às vezes, minha vizinha fez um implante que foi muito rápido e foi muito... Que ótimo que deu certo nela, mas nem sempre vai ser o teu tratamento. Então isso, a gente saber quem é a indicação de cada tratamento, a indicação que está sendo apropriada para cada caso, a individualização é a mais importante. Então me conta também sobre a cirurgia que você faz, aonde o paciente não vê, que isso para mim foi maravilhoso, né? Que o paciente fica relaxado, que o paciente tem esperança de ter uma qualidade de vida melhor. E como você leva isso até os implantes? Então hoje a gente tudo começa pelo um bom planejamento. Então o planejamento, que a gente fala perde tempo, gasta ou investe tempo, é nas radiografias, num exame aproximado, numa conversa, numa anamnese, saber se tem paciente fuma, não fuma, que tipo de medicamento toma, para fechar um plano de tratamento. Com isso, a gente tem hoje em dia um planejamento virtual. O que é? Eu coloco no computador as imagens dos pacientes, pego os exames, radiografias, tomografias, jogo tudo e um compara com o outro. E ali eu faço a cirurgia no computador, sabendo que eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Com isso, eu tenho muita previsibilidade, muito pouca chance de erro, porque né, foi planejado, a gente já viu, as imagens são reais ali, os comprimentos ali das estruturas são reais. Então, com isso eu consigo já saber na cirurgia aonde eu vou chegar. No dia da cirurgia está tudo pronto. Essa é a teleguiada que a gente fala? Cirurgia teleguiada? Cirurgia guiada. Isso, cirurgia guiada pelo computador. Então, com isso, a gente consegue planejar aqui no computador aonde eu gostaria do implante. Eu consigo colocar o implante aonde eu quero, o dente, como eu vou querer que ele posicione no final. E através de impressão 3D, eu consigo imprimir um guia, por isso que fala guiada. Esse guia vai encaixar nos dentes e com isso eu tenho a certeza que meu implante vai ficar no local certo. Sendo assim, eu já consigo dar ou prever a prótese, o dente, ali no mesmo momento, colocado. Então, tem muito pouca chance de erro, diferentemente do passado, em que fala, puxa, abre, não tem osso, ou, não era assim que eu imaginei que fosse ficar. Então, hoje a gente tem muita previsão. Certo. E com isso, se torna uma cirurgia, esse tipo de cirurgia, algumas vezes, ou muitas vezes, a gente consegue fazer, mesmo sem cortes, não preciso abrir. Não precisa cortar? Não precisa cortar, você coloca esse guia e esse guia vai me posicionar só o implante aonde eu quero. Quer dizer, ele vai fazer um furinho básico ali. E vai me guiar só um furinho básico para poder depois encaixar o dente.
Então, não é todo mundo que pode estar apto para essa técnica, mas para muita Existe gente a possibilidade. é possível. Então, isso nos dá essa previsibilidade e no final do tratamento, o paciente já vai saber como vai ficar, não tem muitas surpresas, né? E no dia da cirurgia, a gente chama o médico anestesista aqui, que te põe para dormir, para evitar, eu falo escândalo. Evitar, dor nunca você vai sentir, porque a gente vai anestesiar com as técnicas Sim, que claro. a gente já fazia. Mas mesmo assim, a tensão que tem, né, de um procedimento cirúrgico, às vezes outros procedimentos, né, odontológicos, essa tensão já nos deixa... Então, tanto para o paciente como para quem está fazendo, né, doutora? claro, porque o paciente, a gente sabe que ele vai estar nervoso. tranquilo, ele vai estar, se ele estiver dormindo, ele está tranquilo, né? Sim. E com isso, deixando o médico anestesista ceda, através dos exames, ele tem todo o equipamento específico e habilitado para isso, e você não vê nada. Quando acorda, você já está com o dente já muitas vezes pronto, feito, já a pior parte já passou, e você vai para casa e se recupera aí. E a gente já teve todo o planejamento, muitas vezes, 100% E a correto. recuperação? Porque daí eu vou para casa, tudo bem, vírgula, né? Tudo Porque bem? daí eu tenho que continuar um tratamento em casa. Isso. Essas medicações vai me ajudar na dor? Sim, essas medicações, quando o médico anestesista ele já coloca uma medicação intravenosa que acaba te ajudando também, mas você também vai ter que fazer todo o processo e cuidados em casa também, tomando a medicação necessária, higienização, ficar um pouquinho em repouso aí durante alguns dias para evitar o excesso nessa região. Então, pessoal, é interessante, né, eu trazer esse assunto porque eu tenho pensado da seguinte forma. Muitas pessoas, a partir dos 40, 45 anos, começam realmente a perder a parte óssea. Isso é genético? Isso é perda óssea por falta de vitaminas? Como que você encara essa falta óssea? Como é que é isso? Como é que eu perco a parte óssea? Existe uma perda óssea fisiológica. Conforme a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouquinho de osso. Perder um pouquinho de osso não é um problema, todo mundo vai acontecer. Mas o osso se mantém justamente pela função. E se você perde um dente, o dente ali, o espaço do dente não está mais fazendo a função. Então ali aonde você não tem os dentes é onde você vai perder mais. Outro motivo é uma perda pelo fato de que você não conseguiu higienizar corretamente ou apropriadamente do jeito que deveria. Aí você tem uma perda generalizada, teu osso que estava sustentando os dentes numa posição, ele vai abaixando até que ele pode levar à mobilidade e você perder a rigidez ali do dente. Certo. Então, para isso que não aconteça, quando você tem dente, é uma boa higienização, e você tem que higienizar da maneira correta, fio dental, as escovações necessárias, as manutenções no dentista para raspar o tártaro, que o tártaro muitas vezes posicionado nesse local, ele vai fazer com que isso abaixe ainda mais. E a outra maneira, quando você já não tem o dente, aí você tem que repor osso, que aí é com cirurgias de enxerto ósseo para que a gente consiga repor o osso que você perdeu. É uma cirurgia mais evasiva. Sim. E aí essa colocação de, eu não sei se fala assim, de prótese ou de algum outro instrumento que vá segurar os dentes, não pode ser na guiada? Pode ser na guiada, sim. A gente pode colocar os implantes, né? Que a gente coloca na posição em que a gente planejou e posteriormente nós colocamos a prótese protocolo ou uma prótese fixa sobre esses dentes. Quando não há osso... Eduardo, dá para você pegar direitinho aqui? Porque eu tô entendendo que quem não tem dente, nenhum dente mais,
A doutora faz esse tipo de implante, né, doutora? Isso. E depois coloca-se o dente sobre isso. Sobre isso. Esse é um tipo de E prótese. ela não sai daí, só você Só que o pode dentista tirar. que pode tirar, tá? Esse chama-se prótese protocolo, o que a gente chama. É uma prótese fixa sobre os implantes. Mas nem todo mundo está apto neste momento a fazer essa prótese. Precisa ter osso para fazer. Ah, tá. Quando não tem osso, aí sim, talvez seja isso até a minha tua pergunta. Entra. Aí eu vou precisar colocar o enxerto ósseo, obviamente, e depois colocar, fazer todo esse processo também. Quando a gente tem que repor o enxerto ósseo, aí não dá para fazer essa técnica sem corte. Nossa, né? é difícil, né? A gente tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar. Além da idade, ainda temos que passar por tudo isso. Gente, vocês têm que conhecer a doutora, né? Porque eu mesmo acho você assim, muito da boa mesmo, ótimo. Eu adoro o teu trabalho, eu gosto muito de conversar com você, principalmente para mim poder entender melhor, né, todo esse trabalho que você está tendo comigo. Imagina você aí de casa ter a condição de conhecer a doutora. Nós vamos deixar aí o nome dela, o endereço bonitinho para vocês procurarem. Vamos falar de uma coisa mais bonita? Vamos. E a estética? Como é que funciona tudo a estética? Você tem aí alguns momentinhos para conversarmos sobre a estética. A estética é a cereja do bolo, né? É o que todo mundo quer, ninguém vem procurando implante, vem procurando a estética, vem procurando o sorriso, né? Ninguém quer saber do implante. Mas às vezes para chegar na estética, a gente tem que passar por todo esse processo. Então a primeira coisa eu tenho que saber se a condição de engrenagem dos dentes está correta, porque não adianta eu te dar a estética bonita, mas lá atrás não está funcionando legal, você vai quebrar a estética, vai quebrar as lentes, né? As famosas lentes. Eu vi esses dias assim, mostra o seu sorriso, prometa o seu sorriso em 4 dias. Mas existe um tratamento que vem lá atrás muito grande. Então a gente tem que acreditar que o nosso tratamento é para mais para frente, né? A gente não pode fazer uma coisa só pela beleza. Eu me preocupo muito com isso. Exato, eu acho que se você está precisando de uma estética em 4 dias, quanto tempo você demorou para chegar até lá? Então a gente tem que investir o tempo para que a gente reorganize tudo que está funcionando. E eu sempre falo que a estética vem de brinde. Quando tudo estiver funcionando, a parte funcional, a parte da engrenagem dos dentes, a mordida funcionando bem, depois a gente só consegue facilmente ou não facilmente, né, bem planejado, a gente consegue reabilitar de uma maneira muito bacana. Hoje em dia a gente também tem ferramentas que nos permitem visualizar antes esse processo de saber o antes e depois, né, de como ficará. A gente tem a previsibilidade. Sendo assim, fazemos esse planejamento, temos essa previsibilidade e conseguimos chegar com a estética num resultado bem agradável, quando bem indicado para cada pessoa, né? Tá, então, para mim ficar bonita, sorriso bonito igual o seu, eu tenho que fazer todo esse processo. Começar pelo começo, estabelecer uma saúde, estabelecer uma dinâmica de oclusão ideal e harmônica, né, que tudo funcione, para depois a gente finalizar com a estética sim, e aí conseguir os dentes de acordo com o que você deseja ou que a gente pode entregar. Certo. Hoje muitas das vezes os nossos amigos, né, as nossas rodinhas de amigos gostam muito de falar sobre isso, né, sobre como vão arrumar os seus dentes, como querem comer uma carninha boa. E a gente se preocupa realmente tanto com a beleza como com a função de estar com a saúde. E nós sabemos que pela boca entra a nossa saúde, né? Exato. Não importa quantos anos você tem, você precisa ter uma saúde bucal perfeita. Doutora, eu gostei muito de conversar com você, tá? E eu tenho certeza que em casa também o meu telespectador amou,
né, te ouvir, você foi bastante clara em todos os sentidos, mas tem uma preocupação lá em casa que eu tenho certeza que estão perguntando. Isso tudo custa, né, doutora? Hoje em dia a gente consegue fazer bons planos de tratamento, a gente consegue individualizar cada caso. É um passo e bem conversado, acho que todo mundo consegue. A gente tem que entender o seguinte, né? Não é por ser caro ou ser barato. O importante é que você tenha uma ótima saúde e isso é o que eu quero que você tenha aí e nós vamos ter aqui, porque eu estou buscando a minha. Então você aí trate de procurar uma dentista ou então venha para Curitiba conhecer a doutora. Doutora Débora, eu quero agradecer muito. Eu tenho certeza que a nossa conversa foi excelente. Você aí de casa que gostou desse assunto, telefone para a doutora, marca um horário com ela e venha, tá bom? Espero você no próximo programa. Até mais!